De volta com vocês, galera, no canal mais abençoado do YouTube. E dessa vez o assunto é EBD em casa. Subsídio para você tirar nota 10 na escola dominical de domingo. A nossa lição, estamos estudando um seriado de lições, cujo o tema central é a supremacia das escrituras sagradas, a inspiração inerrante e a infalível palavra de Deus. Nós vamos estudar nesse próximo domingo, dia 2, a lição de número 1, que tem por tema a autoridade da Bíblia. E vale a pena nós apresentarmos, essa autoridade da palavra de Deus, na supremacia das escrituras sagradas, principalmente nesse tempo em que nós estamos passando, nesse período de pós-modernidade, chamado também por alguns estudiosos ou por alguns sociólogos de modernidade líquida, aonde impera também o marxismo cultural, desprezando a palavra de Deus. E nós precisamos, então, apresentar essa autoridade da palavra de Deus às pessoas, Também ensinar para nossos irmãos nas igrejas através da EBD. Uma vez que nós não podemos abandonar os princípios que nós aprendemos na Reforma Protestante, através do reformador Martinho Lutério, aonde em 1517 ele cravou na porta da igreja as suas 95 teses, reprovando os dogmas da igreja e mostrando a sólida escritura, que significa que a palavra de Deus, ela é superior aos dogmas da igreja, Então, nós não podemos abandonar esses princípios teológicos da Reforma Protestante, aonde Martinho Lutero afirma que a palavra é superior aos dogmas da igreja. E como de costume, a nossa lição ela se divide em 3 tópicos principais. O primeiro tópico é a origem da Bíblia e a revelação divina. O segundo tópico, o nosso segundo tópico, a autenticidade, a evidência da autenticidade da Bíblia. E o terceiro e último tópico, a mensagem da Bíblia. No nosso primeiro tópico, nós temos a origem da Bíblia e a revelação divina. E no seu primeiro subtópico, nós temos a origem da Bíblia. Qual é a origem da Bíblia? A Bíblia interpreta, na regra da hermenêutica, a ciência que é a hermenêutica, ou hermenêutica, a ciência da interpretação bíblica, ela nos ensina que a Bíblia interpreta a própria Bíblia. Então nós vamos ver a origem da Bíblia na própria Bíblia. Eu quero ler para vocês aqui 2 de Pedro, o primeiro capítulo e versículo 20 e 21. Olha aqui a origem da Bíblia. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirado pelo Espírito Santo de Deus. Então aqui mostra claramente que a Escritura não é uma produção humana, mas ela é de origem divina. Temos outro texto também em 2 Timóteo, capítulo 3 e versículo 16. Toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir,
para corrigir e para instruir em justiça. Então esses dois textos nos mostram a verdadeira origem da Bíblia. Ela não é de produção humana, mas ela é de origem divina. E por isso ela é uma verdade absoluta e não pode ser contestada, nem acrescentada e nem tirada, porque as suas palavras, porque é o cujo autor, né, repousa em Deus. A autoridade repousa em Deus. Ele é o autor da Bíblia Sagrada, então a origem da Bíblia é divina, não é de produção humana. Tá? No nosso segundo subtópico do primeiro tópico, nós temos aqui a revelação divina, que se divide em duas partes: revelação geral e revelação especial ou específica. O que é revelação geral de Deus? Ela divide em três partes. Deus se revela de um modo geral, né, pela história ou na história humana, no universo e também na humanidade ou no homem. Na história, Deus é quem controla a história humana. Ele remove e coloca reis. Ele tira e coloca governos. A história está sobre o comando, o controle de Deus. Nada acontece na história se não for pela permissão de Deus. É Ele que controla a história. Então Deus se revela na história. Está sobre o seu controle. No universo Deus se manifesta pelo seu poder nas coisas criadas. O céu, a terra, o mar e tudo o que nele existe. Nós temos lá em Gênesis, o livro do começo, né? Aonde está escrito no primeiro versículo, né? Bara Bereshit Bara Elohim. No princípio criou Deus os céus e a terra. É uma expressão hebraica, né? Aonde mostra que Deus se revela, tudo Ele criou. E a natureza, o universo, não deixa o homem escuso de que ele não tenha conhecimento de que Deus existe. A natureza revela a grandeza, né, os feitos de Deus. Então o homem não pode ser escuso, porque a natureza revela o poder de Deus. E no homem, na humanidade, Deus revela em três partes principais. Na parte espiritual, o homem é espiritual. Ele é habilitado a viver eternamente por Deus. Segundo lugar, na parte moral, ele é a semelhança de Deus. E em terceiro lugar, nós temos aqui a parte do caráter do homem, aonde também revela a imagem e semelhança de Deus. No terceiro tópico, ou subtópico do primeiro tópico, nós temos a segunda parte, que é a revelação especial. Então, relembrando, a revelação geral, ela se divide em três partes principais. Quais são elas? Deus se revela através da história, do universo e do homem. E na revelação especial, Deus se revela através do seu Filho, né? O Verbo vivo encarnado. E também se revela através da sua poderosa palavra. Por quê? Porque o homem, apesar de ter conhecimento de Deus através da história, através do universo e através da sua própria pessoa, né, do ser humano, é necessário que Deus enviasse o seu Filho, o seu único Filho, para salvar o homem, para reconciliar o homem com Deus, uma vez que o homem pecou contra Deus. E esse entendimento e esse esclarecimento do Filho de Deus encarnado, o Verbo vivo, é através da palavra de Deus. Deus deixou o manual, deixou registrada a sua palavra, para que todos nós chegamos ao conhecimento do seu Filho enviado para nos salvar. E todos aqueles que aceitam a Cristo como Salvador, então ele é salvo. Então, a revelação especial é o Verbo vivo encarnado,
Deus revelando através do seu Filho que Ele enviou, e também pelo poder da palavra que convence o homem do pecado, da justiça e do juiz através do Espírito Santo. Terceiro ponto da lição, terceiro tópico, né, da nossa lição. O terceiro tópico, ou o segundo tópico, melhor dizendo, tá, é evidência da autenticidade da Bíblia Sagrada. O que é evidência? É autenticidade, é aquilo que é verdadeiro, é aquilo que não pode ser contestado. Isso é evidência da autenticidade da Bíblia Sagrada. E divide-se em dois subtópicos. Primeiro, evidências internas. Segundo, evidências externas. Começando aqui pelo primeiro subtópico, evidência externa, ela subdivide em unidade e consistência, tá? E também a ação do Espírito Santo. E em terceiro, as profecias de eventos futuros. Na primeira divisão, a unidade e consistência. No período aproximado de 1.600 anos, a Bíblia foi escrita em dois principais idiomas. Quais são eles? Grego e hebraico. E um dialeto que é o aramaico. Tá? Então a Bíblia foi escrita nesses dois idiomas, certo? E também um dialeto aramaico. No espaço, né, de 1.600 anos, a Bíblia foi escrita por 40 homens inspirados pelo Espírito Santo Deus, de diversas regiões, né, e também de diversos lugares e data. Mas mesmo tendo essa diferença, essas implicações, a Bíblia nunca perdeu a sua consistência e a sua unidade. A Bíblia, ela tem o seu conteúdo bíblico consistente, e os seus escritos se harmonizam, formando um todo sem qualquer contradição. E nós podemos ver isso em Salmos, o número 18, o verso 30, tá? E também o número 33 e o verso 4, aonde, apesar dessas implicações dos seus autores em estar em diferentes lugares, né, e escrever a Bíblia, né, uns foram no campo, né, outros foram em outras regiões diferentes, certo? Paulo foi nas prisões que ele escreveu a palavra de Deus, ok? E nós vemos Moisés escrevendo também em lugares desertos a palavra de Deus, mas nem por isso a Bíblia perdeu a sua autenticidade, a sua legitimidade, e nem a sua unidade e nem a sua consistência, tá? E nós temos que o livro mais lido no mundo é a Bíblia Sagrada, tá? É o best-seller. Nenhum livro superou a Bíblia Sagrada, porque ela é a palavra de Deus. Tentaram acabar com a Bíblia, queimando em praça pública, mas não conseguiram. Por quê? Porque Jesus disse que passará os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. E a Bíblia, ela foi inspirada, né? Ela é escrita através da ação do Espírito Santo. E por meio da leitura bíblica é possível ouvir a voz de Deus como uma espada que penetra até a divisão da alma do espírito. Como os discípulos no caminho de Emaús, aquele que aceita a mensagem da palavra experimenta a chamada do Espírito Santo arder no seu coração e passa a compreender o plano da salvação. Então a Bíblia, ela tem a principal, a ação do Espírito Santo, aquele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. E em segundo lugar, nós temos aqui nas evidências externas ou evidências internas ainda, as profecias de eventos futuros. As profecias nunca caíram por terra, todas elas cumpriram, né? No momento exato ou em momentos futuros. As profecias
elas se cumpriram, porque Deus responsabiliza pela a sua palavra e por aqueles que ele envia. No terceiro tópico, nós temos a mensagem da Bíblia. Nós temos aqui a mensagem da Bíblia. A supremacia da palavra de Deus. A expressão latina sola scriptura ou sola escritura, tá? Confirma que somente a Bíblia é a regra infalível e autoridade final em matéria de fé e prática na nossa declaração de fé. Professa que a Bíblia fornece conhecimento essencial, indispensável à nossa comunhão com Deus e com o nosso próximo. Então, a Bíblia, ela é a nossa regra de fé e conduta, tá? Ela é a palavra final. A Bíblia, ela é a autoridade suprema. Ninguém pode tirar ou acrescentar aquilo que está na Bíblia Sagrada. Então, é importante nós conhecermos aqui a supremacia da palavra de Deus. No segundo subtópico, nós temos o poder da palavra de Deus, tá? Então, é revelado o poder da palavra de Deus. O seu poder se assemelha ao fogo que consome e purifica, bem como o martelo que despedaça a penha, né? A qualidade de fogo e martelo indica que nada pode impedir o cumprimento da palavra de Deus. Então, ela é simbolizada como o martelo que esmiuça a penha, tá? Como o fogo que consome, certo? E nada pode impedir o cumprimento da palavra de Deus. Então, essa é a supremacia bíblica. E o terceiro subponto do terceiro tópico, o propósito da Bíblia Sagrada. Nossa declaração de fé ensina que a Bíblia é a mensagem clara, objetiva, entendível, completa e amorosa de Deus, cujo alvo principal é, pela persuasão do Espírito Santo, levar-nos à redenção em Jesus Cristo. Nela também se encontra revelada os códigos morais para a sociedade. Ratifica-se que a moral bíblica não se relativiza, pois seus valores são absolutos. Nessa compreensão, a Bíblia é a revelação de Deus e de sua vontade à humanidade. Dessa forma, o compromisso inegociável da igreja deve ser de finalidade e propagação da mensagem bíblica para a salvação e libertação dos pecadores. Então, a Bíblia, né, ela é a nossa declaração de fé e ensina, tá, a mensagem clara e objetiva, né, entendível e completa e amorosa de Deus. Então, a palavra de Deus, ela é infalível, tá? Ela é inalterável. Ela, repito, é que convence o homem do juízo, da justiça e do pecado através do Espírito Santo. Esse é o propósito final da palavra de Deus, tá? Salvar o homem da sua transgressão, a supremacia e a autoridade da palavra de Deus. Conclusão da nossa lição: as Escrituras são de origem divina. Deus se deu a conhecer por meio da história, do universo, da humanidade, de Cristo e das Escrituras. A autenticidade da Bíblia é confirmada por evidências internas e externas. A palavra de Deus é a nossa autoridade final de fé e prática. O teólogo Antônio Gilberto escreveu que o autor da Bíblia é Deus, seu real intérprete é o Espírito Santo e o seu tema central é o Senhor Jesus Cristo. Então, Jesus Cristo, a Bíblia, ela é cristocêntrica, tá? Ela centraliza em Cristo Jesus. Não podemos pregar outra mensagem a não ser cristocêntrica. Ela não pode ser egocêntrica, pregar mostrando, né, o nosso ego, querendo nos autopromover. Nós temos que promover a Cristo, a palavra de Deus, porque ela é salvação. Então a mensagem tem que ser cristocêntrica. Meus queridos, eu termino aqui, né, trazendo para você esses maravilhosos subsídios de aprendizado da palavra.
E também vou continuar orando por vocês que está me assistindo e aprendendo a palavra de Deus, orando pela vossa família, desejando a vocês um 2022 próspero, que Deus abençoe sua casa, dê mais saúde, dê mais prosperidade, né? E que sua vida seja cheia da graça de Deus e que nesse ano nós possamos ser mais fiel a Deus, tá? Um beijão no seu coração, bye bye e até o próximo vídeo. Abraços!